Nós começamos hoje a caminhada para o Natal, como eu vos disse, e vamos tentar fazê-lo de uma forma muito especial. Normalmente e habitualmente, as igrejas tendem a ir exatamente para aquele versículo que comecei a ler, não é? Isaías 9:6. Costumamos falar sobre Jesus ser o nosso maravilhoso conselheiro, sobre Ele ser o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Dessa vez queremos fazer uma caminhada um bocado diferente e olhar como esse bebê que nasceu há 2000 anos e mudou a nossa história, quer sejamos cristãos ou não. A forma como diz o dia de hoje. Hoje é dia 4 depois de Cristo. É mesmo isso. Ele dividiu a nossa história em antes e depois. É tão importante que a nossa história foi dividida por Ele. E nós queríamos perceber sobre como a sua chegada trouxe coisas que são verdadeiros tesouros. E queremos olhar para tesouros do Natal. Porque quando nós visitamos um bebê, geralmente é de bom tom não chegar de mãos a abanar, não é? A gente leva uma prendinha. E costumamos dizer, não repara, é só uma lembrancinha. Mas sabem, ao que parece, quando Jesus nasceu, Ele foi visitado por algumas pessoas que levaram não prendinhas, mas verdadeiros tesouros. Tesouros que foram de valia para Ele, tesouros que simbolizavam coisas muito importantes e que podem nos trazer ensinamentos práticos. Tesouros do Natal, para mim e para ti. E nós vamos ao longo de todo o mês estudar apenas um versículo. Eu aprendi isso com um tipo lá de Sedefeita. Durante todo o Natal, durante todo esse tempo, é apenas um versículo que vamos ler. É assim. Portanto, convidava os irmãos a abrirem em Mateus, capítulo 2. Vamos ler o versículo 11. Mateus, capítulo 2, versículo 11. Aqueles que não estão habituados, Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Portanto, quando chegar à parte do Novo Testamento, é logo o primeiro livro. Capítulo 2, versículo 11. Quem encontrou diz amém. Amém. Quem não encontrou diz misericórdia. Ok? Então, diz assim a tradução que tenho em mãos. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então, abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Vamos orar? Deus e Pai, eis aqui um pequenino trecho da Tua palavra lida. Eu te peço que nessa manhã uses a minha vida para falar com a Tua congregação. Que não seja a minha incapacidade humana limitador para aquilo que Tu queres fazer nessa manhã, nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Espetáculo. Dessa vez eu tenho a certeza. Todos aqui, exceto se calhar a Letícia e a Alice, que são pequenas demais, conhecem essa história, amém? Essa toda a gente conhece. Dessa vez eu consegui. Eu às vezes acho que toda a gente conhece, sempre tem uma mão que diz, eu não. Essa eu sei que toda a gente conhece, não é, Sara? Conhece, não conheces? Espetáculo. Toda a gente conhece a visita desses homens a esse bebê. Vamos lá perceber quem são os personagens. Portanto, o bebê era Jesus, muito bem. Os pais, Maria e... É mais Maria e Deus, mas eu aceito Maria e José. Pai é quem cria. Sim, Maria e José. E depois, esses que visitaram eram os 3 reis magos. Geralmente eu ouvi isso por aí. É normal, a gente aprende assim. É verdade, não é? Os 3 reis magos. Bem, como é que eu vou vos dizer isso? Primeiro, não eram 3. Desculpem, não eram. A Bíblia não diz que eram 3. Em nenhum livro de toda a Bíblia diz 3. Pablo, não, estás a brincar. Eu até sei os nomes. Baltazar, Belchior... Eu realmente não sei. Alguns sabem, eu não. E Gaspar. Pronto, eu sempre esqueço esse nome, desculpa. Eu estou a picar que é o padrinho da minha filha. Mas a verdade é que na Bíblia, e quando eu digo a Bíblia, eu estou a dizer a Bíblia.
Pode usar a Bíblia Católica, que tem alguns livros a mais, mesmo nela, não diz que eram 3. Esses nomes e esses 3 personagens foram adicionados lá pelo século VIII. Ok? Por que a gente diz que são 3? Provavelmente, porque sendo 3 os presentes, 3 reis magos. É assim que as pessoas costumam associar. Mas bem, a gente sabe que uma pessoa podia ter dado mais do que uma prenda. Então, podiam ser 2. Por que não 1? Porque diz no plural. Então, pelo menos 2 seriam. Mas também, podia mais de um ter dado a mesma coisa. E a gente podia ter 3, 5, 12, 20, a gente não sabe. Aliás, há alguns historiadores que afirmam ser 12. Eu acho que eles estavam confusos com os discípulos, mas isso sou eu. Mas a verdade é, não eram 3, está bem? Vamos já marcar essa posição. Não eram 3. Disseram-me reis? Disseram-me reis magos. Reis? Mas, Pablo, espera lá, tem o dia de reis. Pois, mais uma vez, eu sei que é difícil, mas a Bíblia não diz isso, está bem? Em lugar nenhum a Bíblia diz que eram reis. E é um bocado esquisito, porque a gente aprendeu isso. A gente, quando criança, cresce a ouvir as 3 reis magos. Não eram 3 e não eram reis. Aliás, eu acredito que a ideia de serem reis é porque as prendas que eles deram eram tão valiosas para um bebê que eles nem conheciam, só sendo alguém muito abastado, devia ser rei. Mas não eram reis. Pablo, vai me dizer agora também que não eram magos. Não, magos eram. Magos eram, era mesmo isso. A Bíblia diz alguns magos, é assim que diz. Portanto, alguns magos. E agora vamos lá pensar o que é isso de mago. Já alguma vez se perguntaram? A gente fica mais pelos 3 reis, não é? Mais fácil de imaginar. Agora, magos. Vocês sabem o quanto eu gosto de imaginar. E eu tentei muito imaginar magos. E a primeira coisa que me veio na cabeça foi aquela imagem dos desenhos animados ou jogos de RPG. Imaginei aquele homem de barba branca, uma capa, um chapéu pontudo e um cedro na mão. Não é? Aqueles seres míticos. Vá, não sou só eu que vejo essas coisas. Eu sei que vocês também assistiram. E fiquei a imaginar esses homens ajoelhados ali ao pé da manjedoura. Pá, desculpem, não eram esses também. Não eram. Pá, era uma imagem gira, mas não eram. A verdade é que quando a Bíblia, naquele tempo, falava sobre magos, estava a falar basicamente de cientistas. Mas pouco tinha de ciência. As coisas eram mesmo quase que magia. Eles não sabiam bem como funcionavam. Eram alquimistas, misturavam lá as coisas. E muitas pessoas acreditavam neles como quase semideuses. Por isso, aquela figura do mago que nós temos até hoje nos jogos de RPG. Okay? E também, um outro grupo de pessoas que estavam associados a serem magos eram os astrólogos. Pessoas que estudavam estrelas. Que eu, particularmente, acredito ser o caso desses 3. Porque eles seguiram uma estrela. E isso está correto, está mesmo na Bíblia. Eles seguiram a estrela. Portanto, eles provavelmente eram astrólogos. Hoje chamamos astrólogos, naquela altura, magos. Astrónomos. Peço desculpa. Realmente tenho escrito uma coisa e falei outra. Astrólogos é quem estuda tarôs e coisas do gênero e signos. Astrônomos é quem estuda os astros. Obrigado, irmãos. Tem razão. Eles eram astrônomos. E esses homens foram ali, seguindo essa estrela, para adorar. Eu confesso que eu gosto muito dessa imagem, como diziam os pais da igreja. Eles dizem que os magos, prostrados diante do bebê a adorar, era como a ciência e a magia a se prostrarem diante do Rei do Universo. Era o engano e a falsa sabedoria a se curvarem e dizerem: está aqui Deus de toda a sabedoria. Eu acho fantástica essa visão. Mas, confesso, não é isso que eu quero falar essa manhã. Eu quero falar sobre o primeiro presente, sobre o ouro. Alguma vez já ganharam ouro? Um brinco, um anel? Já. Boa. Alguma vez já deram ouro para alguém? Amor, olha bem. Fica com as mãos no ar. Olha bem essas mãos. Temos que ser bem amigos deles. Sim, é verdade. Dar ouro para as pessoas e receber ouro tem que ser mesmo alguém muito especial, não é? O ouro é algo muito especial. É o mais nobre de todos os metais. É tão nobre
que ele era considerado nos tempos bíblicos o metal dos reis. Portanto, ouro era prenda para um rei. E a primeira coisa que nós temos que perceber é o ouro está associado à realeza. E se eles deram ouro para Jesus, o que eles querem deixar para nós, o que a palavra nos ensina nesse tesouro é: Jesus é rei. Eu não gosto de fazer isso, mas vamos dizer: Jesus é rei. Jesus é rei. Amém. Jesus é rei. Sabem, nós olhamos para Jesus muitas vezes como o amigo, o pai, o filho. Olhamos para Jesus como aquele que está ao nosso lado, que passou pelas mesmas coisas que nós e nos percebe. Então podemos falar quase de igual para igual. E sim, é verdade, podemos. Mas Ele também é rei. E essa é uma verdade que nós não podemos esquecer. Jesus é rei. E todo rei tem um reino. Não dá para ser rei se não tivermos um reino, não é? E qual é o reino de Jesus? O céu. A gente vai logo, é o céu. Tem razão, sabem? Quando diante de Pilatos pergunta: então és rei? Lá no capítulo 18 de João, ele vai dizer: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, lutariam os meus servos em meu favor e não seria entregue. Portanto, realmente, ao que parece, o reino de Jesus não é daqui. Que reino é esse? Que não é daqui? Disseram-me que é do céu. A gente costuma chamar de reino de Deus. É isso, não é? O reino de Jesus é o reino de Deus. Afinal de contas, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Deus Pai é Deus. Deus Espírito Santo é Deus. 3 deuses? Um Deus. Expresso em 3 pessoas. Jesus é Deus. E Ele tem o seu reino, que é um reino fantástico. Alguém sabe me dizer na prática o que é o reino de Deus? Segundo a Bíblia, 3 palavras. Segundo Romanos capítulo 14, versículo 17, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Justiça, paz e alegria. Já imaginaram o que era viver em total justiça? Não há injustiças com ninguém. Ninguém vai se sentir injustiçado. Paz, sem guerra nenhuma. Não há mais brigas, não há atritos. E alegria constante. Sempre. Lá, 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 lá. Irmãos, eu digo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu quero isso. Eu quero experimentar isso. Mas, ao que parece, o reino de Deus está, mas ainda não é? A gente não pode experimentar a menos que a gente morra. É pelo menos eu costumo ouvir. Será? Queridos, o reino de Deus já está. Quando aquele bebezinho nasceu, ele veio estabelecer o seu reino. O reino de Deus já pode ser experimentado. Venha o teu reino. Faça a tua vontade assim como? Nós podemos experimentar justiça, paz e alegria do Espírito Santo nessa terra. E esse é o desafio de Jesus. Ele diz: eu sou o rei. Eu tenho um reino de justiça, paz e alegria que eu quero dar a ti. Eu quero que tu faças parte desse reino. Queres participar do meu reino? Sabem, o problema é que nós reconhecemos Jesus como o rei. É muito fácil. Mas muitas vezes nós não reconhecemos Jesus como o meu rei. Nós queremos ver Jesus reinar, desde que eu não tenho que mudar a minha forma de viver.
Nós queremos experimentar justiça, paz e alegria, desde que a justiça penda para o nosso favor, desde que a paz seja com as pessoas que eu quero e a alegria venha para mim. Eu nunca quero ser um agente de justiça, eu nunca quero levar a paz e eu nunca quero fazer os outros ficarem alegres. Quando Jesus o que nos diz é: eu preciso reinar na tua vida por completo. Tu não podes viver a tua vida a tua maneira, vivendo os padrões desse mundo e me colocando em segundo plano. É curioso, nós continuamos a repetir a história, vez após vez. Quando esses homens, esses tais magos, no início desse capítulo, vão procurar Jesus, seguindo a estrela, eles vão procurar onde, originalmente? No palácio de Herodes, não é? Se Jesus é o rei dos judeus, como eles chamam, ele devia estar no palácio. Não era no palácio. Era numa estrebaria. Não era num berço de ouro. Era numa manjedoura. Não era cercado de pessoas importantes. Era de animais. Curioso. Parece que Jesus não está onde devia estar. Parece que Jesus foi colocado exatamente no oposto, em segundo plano. Jesus era o rei dos reis, mas não nasceu como um rei. Não viveu com as regalias de um rei num palácio. E certamente não morreu como um rei. Mas curiosamente, quando morreu, puseram em sua cabeça uma coroa de espinhos. E uma placa, não era? A dizer: o rei dos judeus. O terceiro tesouro desse Natal que o ouro nos traz é: coloca o rei no sítio certo. Tirem Jesus da manjedoura. Ele não é mais um bebé. Tirem Jesus da cruz ensanguentado. Ele não ficou lá. Jesus é rei. Ele é real. E Ele quer reinar na tua vida. Põe em primeiro plano. Experimenta a companhia de Jesus dia após dia ao teu lado. É isso que Ele veio fazer. Entrega o teu tesouro, a tua vida, ao Rei. O Natal é o nascimento do Salvador. É a vinda do Redentor. Mas Ele é Emanuel. É Deus conosco. Ele veio estabelecer o seu reino e reinar. Ele quer reinar sobre mim. Ele quer reinar sobre ti. Eu cismo em repetir e continuo. Enquanto continuares a fazer o que estás fazendo, vais continuar a receber o que estás recebendo. Quer que alguma coisa mude? Então tu precisas mudar. Jesus quer reinar. Justiça, paz e alegria. Depende de ti. Põe o rei no sítio certo. Diante de Pilatos, em João capítulo 18, Pilatos vai dizer: então você é rei? E ele vai responder: tu dizes que sou rei. E de facto, por essa razão eu nasci e para isso vim ao mundo. Jesus veio reinar na tua vida. O quarto tesouro desse Natal é: deixa o rei reinar sobre a tua vida. Como eu vos disse há bocado, quando ele faz essa declaração a Pilatos, parece que Pilatos de alguma forma reconhece. Ele até diz: então tu és rei. Onde está o seu reino? Toda a gente está a dizer que tu és rei. Tu és rei. Pilatos põe uma placa a dizer rei dos judeus. Foi ordem dele. Está lá registrado na palavra. João capítulo 19, versículo 19. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Ele reconhece que Jesus é rei, mas crucifica-o na mesma.
Pior do que um bebê numa manjedoura esquecido é dizer: eu não quero o teu reino, eu não quero a tua vontade, quero viver a minha maneira, volta já para a cruz. E é isso que nós fazemos dia após dia, não deixando o rei reinar. Ele veio para isso. Ele veio para reinar. De uma forma muito, muito prática, o que eu quero te perguntar nessa manhã é: queres reconhecer a Jesus como o Rei? O Rei da Bíblia. O Rei dos judeus. O Rei dos reis. O Senhor dos senhores, soberano do universo. Ou como teu Rei? O Rei da minha vida. O Rei dos meus pensamentos. O Rei das minhas atitudes. O Rei que vai destinar, que vai dizer como eu devo viver. O Rei que eu vou obedecer às ordens. O Rei que sabe o que é melhor para mim, mesmo que eu não concorde. Queres que Jesus seja Rei sobre a tua vida? Vou chamar o grupo de louvor cá à frente. E se nós reconhecemos a Jesus como Rei, eu queria de uma forma muito prática, antes de avançar para a ceia do Rei, cantar uma canção. É uma oração cantada que diz: reina em mim. Ó meu Deus, reina em mim. Não é reina soberano no universo, é reina na minha vida. E eu quero desafiar a você a realmente, nessa manhã, fazer essa oração. Pessoal, sem se preocupar com quem está ao seu lado. Feche os seus olhos e vamos pedir, Senhor, reina em mim. Deus, que Tu possas ser Rei sobre as nossas vidas. Que Tu